Fala pessoal, tudo bem? Antes de mais nada eu quero desejar um feliz ano novo a todos, tá? Que seja um ano aí repleto de muita paz, muita bênção de Deus em nossas vidas e que eu acredito que se a gente se esforçar ao máximo e deixar muitas coisas que não fizeram bem pra gente em 2023, a gente pode alcançar objetivos bem maiores, tá certo? Esse vídeo eu quero tratar com vocês a respeito de um conceito que eu creio que muitos já escutaram falar, que é o conceito da antifragilidade ou antifrágil, né? Isso foi introduzido aí pelo um libanês, um grande conhecido no mercado financeiro, tá? Que se chama Nassim Nicholas Taleb, tá? Ele escreveu 5 livros, inclusive um desses é o livro O Antifrágil, e outro livro muito bom que eu tenho também é A Lógica do Cisne Negro, tá? São livros que contam mais como você lidar com eventos inesperados. São livros que vale muito a pena você ler. Então, o que seria o antifrágil ou antifragilidade? Para que nós possamos entender primeiro o que seria isso, nós temos que entender um conceito básico de resiliência. O conceito de resiliência é você se manter inabalável, manter as suas estruturas, mesmo em casos de adversidade, em momentos de caos, você se manter ali inabalável. O conceito de antifragilidade é como se fosse um plus disso aí, como se fosse o up disso aí, ou seja, além de você se manter inabalável, você conseguir fortalecer nessa dificuldade, entendeu? Você conseguir tirar o máximo de benefício daquilo que você está sofrendo. Ou então não é simplesmente ficar inabalável, é ficar inabalável e se fortalecer nesse momento. Tem uma frase que eu acho que tem um relacionamento muito bom com esse conceito, que é aquela frase que fala: o ser humano ele nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende. É mais ou menos isso. De tudo que for um momento de dificuldade, de adversidade, você conseguir tirar algo ali para te fortalecer ainda mais. E isso não tem relacionamento somente com sobrevivencialismo. Isso aí serve para nossa vida também. Tem pessoas que sofrem um baque muito grande, que muitas vezes nem conseguem se recuperar, passa a vida toda se relutando e sofrendo com aquilo. E tem pessoas que sofrem, passa o seu luto, que é verdadeiro, você passar o seu luto ali, e você tem uma visão analítica daquilo. O que aconteceu? Isso, eu poderia ter feito algo? O que eu aprendi com isso? Isso fugia do meu controle? Se foge do meu controle, eu não posso fazer nada, mas se eu pudesse fazer alguma coisa, você ter esse luto e aprender isso é muito interessante para o seu controle emocional. Eu quis introduzir vocês aí nesse contexto, porque eu vou ler na íntegra e a gente vai pegando os pontos principais e vai explicando de uma forma melhor, tá certo? Era simplesmente para vocês terem essa visão inicial do que iremos falar. A importância do conceito antifrágil no sobrevivencialismo. O conceito de antifrágil foi introduzido por Nassim Nicholas Taleb em seu livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Isso é muito importante, gente. Coisas que se beneficiam no caos. O que a gente aprende nos momentos mais complicados da nossa vida? Ele propõe que existe uma categoria de sistemas, organizações ou indivíduos que não apenas resistem a eventos estressantes, mas se fortalecem e crescem com eles. Enquanto a fragilidade sucumbe à pressão e ao caos, a antifragilidade vai além da resiliência, sendo a capacidade de prosperar, aprender e evoluir com a desordem e a incerteza. Aqui está aquele conceito que eu falei para vocês da resiliência, que é você se manter inabalável, mas a antifragilidade, além de você se manter inabalável, você também conseguir se fortalecer no momento mais complicado da sua vida. Eu sei que não é fácil, com certeza não é, dependendo da situação que você passa, mas é o melhor, é a única opção que você tem. Em vez de você gastar tanta energia em algo que é negativo, que você possa esquecer e seguir em frente e se fortalecer com esse tipo de adversidade que por acaso você passou. Ao contrário de sistemas simplesmente resistentes, que apenas mantêm sua estrutura em meio ao estresse externos, isso aqui é o caso da resiliência. Os sistemas antifrágeis se beneficiam com essas tensões. Quanto mais expostos a estresse controlados e moderados, mais se fortalece e se adapta. Taleb argumenta que a antifragilidade pode ser encontrada em sistemas biológicos, econômicos, sociais e até mesmo no comportamento humano. Foi aquilo que eu falei para vocês no começo. Isso não está relacionado só à questão da sobrevivência. Isso está relacionado ao nosso comportamento como ser humano. Como que você passa por essas adversidades e como você sai dela. Se você sai mais fraco ou se você sai mais fortalecido. Ser antifrágil implica em não apenas sobreviver a choques e adversidades, mas em usar essas experiências
experiências para melhorar, aprender e se tornar mais robusto e adaptável. A ideia principal é que em um mundo imprevisível e volátil, ser capaz de se beneficiar das turbulências e mudanças é mais valioso do que apenas resistir a elas. Muito interessante. No sobrevivencialismo, ser antifrágil vai ao encontro do aprimoramento constante, capacitando os adeptos a prosperarem em meio a imprevisibilidade, ou seja, não é simplesmente você ficar estagnado, mas inabalável, é você estar preparado com as suas estruturas emocionais muito bem fortalecidas e dali você se adaptar conforme as adversidades impõem sobre você. Isso é muito interessante. E eu separei alguns pontos aqui para ficar melhor o nosso raciocínio. Aprofundando nos pilares do sobrevivencialismo antifrágil. Aprendizado constante e multidisciplinar. Um sobrevivencialista antifrágil busca incansavelmente conhecimento variado, desde habilidades de sobrevivência tradicionais até técnicas modernas de enfrentamento de crises. A mentalidade é de aprendizado contínuo e exploração de diversas áreas. Isso aqui é muito importante também, gente, que tem pessoas que elas ficam simplesmente naquela bolha delas. Não, eu já sei o básico de primeiros socorros, eu já sei um estoque de comida e eu já tenho meus equipamentos e tá muito bom. Mas não é só isso. Isso pode até te livrar de certas circunstâncias por um período curto, mas enquanto mais você tem variedades de habilidade, isso vai te diferenciar em muito, ou seja, você vai estar sempre preparado a se adaptar no momento que for necessário, você sair daquele seu modo parado, aquele seu modo de rotina e querer fazer algo a mais. Então você vai ter conhecimento suficiente para passar por situações que exijam mais diversificação na sua preparação. Adaptabilidade e flexibilidade de estratégias. A rigidez de planos não é uma opção para o sobrevivencialismo antifrágil. Você está vendo que está tendo essa relação? Quando eu falo aqui de rigidez, eu não estou falando de algo ruim. A rigidez aqui, você pode associar ela à resiliência, é você estar firme. Mas nem só isso adianta, porque se você continuar simplesmente com essa base de resiliência, isso pode te trazer um conforto que é preocupante, aquele conforto de você pensar que você já está pronto para tudo e não buscar outros tipos de habilidade. Isso é perigoso. É vital adaptar-se rapidamente a situações em constantes mudanças, ajustando estratégias e planos conforme as necessidades. Isso aqui eu vejo muito numa questão de uma evasão. Uma pessoa que ela tem só um plano, não, a minha rota é essa. E se aquela rota der problema, você não pensou em outro tipo de evasão, como você pode... Então são pessoas que têm apenas um plano e pensam que estão preparadas o suficiente. Claro, para pessoas que já têm um plano bem definido, você está muito à frente daquela que não tem nenhum plano. Mas aquela pessoa que ela sempre está buscando rotas novas, habilidades novas, ela também vai estar na frente daquela pessoa que só tem um plano. Então você vê que é mais ou menos um jogo de gato e rato, um jogo de matemática. Diversificação de recursos e habilidades. Depender de um único conjunto de suprimentos pode ser perigoso. O que é isso aqui? Eu moro hoje num lugar, um ambiente que ele é de sobrevivência urbana, eu moro numa cidade. Mas nem por isso eu deixo de estudar coisas do bushcraft, coisas do mato. Porque apesar que talvez eu nunca precise evadir por um lugar desse, por um lugar do meio do mato, porque aqui em Brasília não tem lugar, não tem floresta, não tem mata, que é cerrado. Então assim, eu não vejo essa necessidade de eu buscar tanto, mas eu estudo. Porque pode acontecer, lógico que pode. A probabilidade é mínima, mas pode acontecer de eu ter que me evadir para um lugar mais rural, onde é que eu precise conhecer uma planta, onde eu precise conhecer ali a fauna, a flora daquele local, até para que eu possa me manter. É interessante. Então tem pessoas que vivem só no mundo da sobrevivência urbana e outros só no mundo da sobrevivência rural. Uma pessoa dessa que está acostumada a viver também no mundo da sobrevivência rural, ela tiver que evadir para um lugar, para uma cidade onde ela precisa sobreviver, talvez ela fique em maus lençóis, porque ela não vai ter conhecimento caso ela não busque. Então é você buscar recursos novos. Você sabe dos recursos que tem na cidade, mas você sabe quais recursos que você pode achar para se preparar melhor num ambiente rural? Isso é interessante. Número 4, aproveitar a diversidade. Enxergar a diversidade como oportunidade para o crescimento e fortalecimento é essencial do antifrágil. Em situações estressantes, os sobrevivencialistas antifrágeis
aprendem lições valiosas que o impulsionam para frente, ou seja, aquelas coisas que muitas vezes te joga para trás, as pessoas que têm um pensamento dessa antifragilidade, de pegar, de absorver tudo que ela possa aprender, isso vai te dar um impulso maior para frente. E como eu falei, na vida a gente não perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Mentalidade experimental e aberta, a disposição para experimentar falha e aprender com os erros é um pilar fundamental. Os sobrevivencialistas antifrágeis buscam constantemente maneiras de otimizar e melhorar sua preparação. Isso aqui está mais relacionada com a questão do seu controle mesmo, das suas emoções, da sua inteligência emocional. A teoria aplicada, exemplos práticos. Um sobrevivencialista antifrágil reconhece a importância de um repertório diversificado de habilidades. Isso que a gente conversamos, não é simplesmente você ter uma habilidade e pensar que você está preparado e vai passar por vários tipos de cenários de adversidade com a simples habilidade que você tem. Desde técnicas de primeiros socorros, métodos de purificação de água, aí vai. Cada habilidade adquirida representa uma nova camada na resiliência, ou seja, é como se você fosse colocando e deixando a sua casca mais grossa, se assim eu posso falar. A adaptação é crucial, estar preparado para mudanças climáticas, surtos de doenças ou crises econômicas, isso significa ter planos de contingência para uma variedade de situações, permitindo uma resposta rápida e eficaz quando necessário. Olha só, ele deixou bem claro aqui, ó, mudanças climáticas é um tipo de preparação, surto de doenças é outro tipo de preparação, crises econômicas, outro tipo de preparação. O que eu quero falar isso para vocês? Que não é simplesmente um tipo de preparação. Você tem que estar preparado para tudo aquilo que pode trazer uma instabilidade no ambiente que você vive. Qual o ambiente que você vive? Creio que o ambiente econômico afeta todos, mas tem vários outros tipos de adversidades que vai falar mais alto dentro do seu contexto. Então você tem que entender essa parte. Diversificação não se limita apenas aos suprimentos, considerando-se a diversidade de fontes de informação e o aprendizado como uma variedade de especialistas para aprimorar o conhecimento. Concluindo, galera, conclusão, rumo a uma sobrevivência antifrágil. O sobrevivencialista antifrágil transcende a mera sobrevivência. Isso aqui é a questão básica da resiliência e do antifrágil. Trata-se de captar-se não apenas para enfrentar desafios, mas para prosperar diante deles. Não é simplesmente você se retrair, segurar as pontas, como falam, né? Você segurar ali a corda mesmo e não deixar torar no meio, mas sim você prosperar em meio a essas crises. É uma mentalidade que busca aprimoramento contínuo, flexibilidade e adaptabilidade em um mundo em constante mudança e imprevisibilidade. A aplicação prática desses princípios pode transformar a preparação para crises em uma jornada de desenvolvimento pessoal e crescimento. Você vai ver quando você começar a colocar esse tipo de pensamento dentro da sobrevivência, a sua preparação, a sua habilidade, o seu conhecimento vai melhorar, mas principalmente você como pessoa, você vai começar a enxergar de outra forma as situações adversas. Ser antifrágil no sobrevivencialismo significa estar constantemente evoluindo, não apenas sobrevivendo, mas prosperando diante das incertezas da vida. Eu achei isso aqui, quando eu estava fazendo esse estudo e pesquisando para trazer para vocês, eu já tinha lido livros a respeito disso, eu leio muito sobre inteligência emocional, então quando eu li essa parte da antifragilidade, né, eu vi que há um relacionamento muito fechado entre o sobrevivencialismo. Eu queria trazer isso para vocês. Se a questão da sobrevivência já é resiliência, já é você estar firme e pronto para aquilo que vai acontecer, imagina você dar uma pitadinha de antifragilidade dentro do seu conhecimento de sobrevivencialismo. Você vai, além da sua preparação, você vai conseguir adquirir muito mais conhecimento a respeito desse conceito, beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, não custa nada, não gasta seu dinheiro, não gasta seu tempo, porque não leva nem 10 segundos, é só um clique no botão, tá? Deixa o seu like, que também me ajuda demais. Eu sempre deixo aqui o perfil do meu Instagram para vocês acessarem lá e também seguir o perfil, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, tá? Que Deus possa nos abençoar nesse ano que está iniciando. Tudo de bom sempre. Valeu, até mais e fui.